A mala ainda estava no corredor quando Camila percebeu que algo estava errado. Não foi o silêncio, porque o apartamento sempre ficava assim quando Rafael saía para o trabalho cedo. Não foi o cheiro, embora houvesse algo diferente no ar, uma mistura de tinta nova e plástico de embalagem que ela não conseguia identificar de imediato. Foi a porta. A porta do quarto do fundo estava entreaberta, e Camila tinha certeza absoluta de que a tinha deixado fechada na quinta-feira de manhã, antes de pegar o táxi para o aeroporto. Ela se lembrava de ter parado ali, de ter colocado a mão na maçaneta fria, de ter pensado pela última vez nas amostras de tinta que havia colado na parede, 4 retângulos de cor que iam do verde salva ao cinza ardósia, tentando decidir qual combinaria melhor com a prateleira de carvalho que já tinha comprado e estava guardada na garagem. 5 dias em Curitiba por causa de uma auditoria que ninguém tinha planejado direito, e ela voltava com a mala pesada e o pensamento já no fim de semana, no projeto que ia finalmente começar a tomar forma, naquele quarto que seria só dela, uma sala de leitura, um canto de silêncio no meio de um casamento que ainda estava aprendendo como respirar. Camila empurrou a porta com a ponta dos dedos. Ficou parada no vão por um tempo que ela não saberia dizer se foram 5 segundos ou 5 minutos. O quarto tinha sido transformado. Não estava em obras. Não estava pela metade. Estava pronto, completamente pronto, com uma eficiência que só era possível se alguém tivesse começado antes mesmo de ela pegar o avião. Uma beliche branca ocupava a parede da esquerda, com colchões novos ainda com as etiquetas, travesseiros com capas de dinossauro e foguete. Do lado direito havia uma cômoda baixa de madeira clara, com puxadores redondos em amarelo, e em cima dela uma caixa de plástico transparente transbordando de Lego, carrinhos em miniatura, 3 ou 4 pelúcias empilhadas sem nenhum critério. Uma luminária de teto com formato de nuvem pendurava no meio da sala, e no chão havia um tapete com letras do alfabeto em cores primárias, levemente torcido no canto, como se tivesse sido aberto às pressas. Mas o que fez Camila segurar a respiração foram as letras na parede. Decals adesivos, do tipo que se compra em loja de artigos infantis, com aquela fonte arredondada de manual escolar. 2 fileiras, cada uma com um nome. Asterisco Gabriel asterisco. Asterisco Theo asterisco. Os nomes dos filhos de Ana, a cunhada que morava em Belo Horizonte e que Camila tinha visto pessoalmente 3 vezes desde o casamento, todos os 3 em festas de família onde ela ficava no canto sorrindo para não parecer antipática. A mala escorregou da mão de Camila e pousou no chão com um baque que ecoou pelo corredor. Ela entrou no quarto. Passou os dedos sobre a letra G do decal, e sentiu a superfície levemente elevada do vinil ainda novo, as bordas que ainda não tinham aderido completamente à parede. A tinta por baixo era branca, a mesma tinta branca de sempre, porque ninguém tinha nem pintado, tinham apenas colocado os móveis e os enfeites por cima de um quarto que, até 5 dias atrás, era um projeto de algo que ela tinha escolhido para si mesma. O celular estava na bolsa. Ela poderia ligar para Rafael agora mesmo. Poderia mandar uma mensagem. Poderia sentar no tapete de letras e ligar para a mãe dela, que estava em Recife e que sempre sabia o que dizer quando Camila não sabia o que sentir. Em vez disso, Camila foi até a cozinha, colocou água para ferver, e ficou olhando para a chaleira elétrica enquanto pensava em quantas coisas precisam ser verdade ao mesmo tempo para que um quarto seja desmontado e remontado em menos de 5 dias. Primeiro, alguém tinha que ter uma chave do apartamento. Segundo, alguém tinha que saber exatamente o que comprar, o que montar, onde colocar. Terceiro, Rafael tinha que saber. A chaleira apitou. Camila despejou a água sobre o sachê de chá e ficou com a xícara quente entre as 2 mãos, parada no meio da cozinha, deixando o pensamento pousar sem correr. Ela conhecia Rafael há 4 anos, tinha se casado com ele há 18 meses. Não era um casamento nascido de paixão avassaladora, era um casamento nascido de afinidade, de respeito, de 2 pessoas que chegaram aos 30 e poucos com a clareza de que sabiam o que queriam e tinham encontrado alguém que queria coisa parecida. Eles tinham conversado sobre divisão de espaço, sobre rotina, sobre família. Ela tinha sido honesta, precisava de um canto só dela dentro de casa, um lugar sem televisão,
sem reunião de trabalho, sem a presença constante de outra pessoa. Rafael tinha concordado, tinha dito que entendia, tinha ajudado a escolher o apartamento justamente porque o quarto do fundo era menor e ficava separado do resto pela área de serviço, perfeito para um escritório, uma biblioteca, o que Camila quisesse fazer. Isso foi há 18 meses. O celular vibrou na bancada. Rafael. Asterisco chegou bem? Tive reunião até agora, não pude ligar antes. Jantar hoje, asterisco. Camila olhou para a mensagem por um tempo. Depois digitou. Asterisco cheguei. Estou em casa, asterisco. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Asterisco ótimo. Então te vejo às 7. Quero te contar umas novidades, asterisco. Camila pousou o celular com a tela para baixo. Ficou olhando pela janela da cozinha para a rua lá embaixo, para os carros parados no sinal, para a mulher que empurrava um carrinho de bebê na calçada, para o entregador de bicicleta que cortou o sinal no vermelho sem olhar para os lados. Asterisco novidades, asterisco. Ela foi até o quarto do fundo de novo. Ficou parada na porta, olhando para a beliche, para o tapete, para os nomes na parede. Abriu o guarda-roupa que estava embutido ali, e dentro havia prateleiras vazias, cabides vazios, mas no chão havia uma caixa de papelão com a logo de uma loja de brinquedos e dentro da caixa havia mais Lego, ainda na embalagem, e um livro de colorir com o nome asterisco Gabriel asterisco escrito na capa com canetinha azul, a letra arredondada de adulto que estava tentando imitar letra de criança. Aquele livro já tinha sido comprado com o nome escrito. Alguém sabia antes. Alguém planejou antes. Alguém entrou neste apartamento com uma chave que não era dela, com um projeto que não foi discutido com ela, e transformou o único espaço que ela tinha pedido como seu em um quarto para crianças que moravam em outra cidade. Camila fechou o guarda-roupa com cuidado. Não deu um tapa, não empurrou com força. Fechou devagar, como se estivesse guardando alguma coisa dentro dela também, alguma coisa que ela precisaria mais tarde. Voltou para o corredor, pegou a mala, e foi desfazê-la no quarto do casal, dobrando as roupas com aquela precisão excessiva que ela desenvolvia quando estava tentando não pensar. Às 6h40, o celular tocou. Não era Rafael. Era um número salvo como asterisco Dona Elza asterisco. Camila atendeu. Camila, minha filha. A voz de Dona Elza tinha aquela textura específica de quem está sorrindo enquanto fala, densa e redonda como uma fruta madura. Você chegou bem de Curitiba? Rafael me falou que você estava em viagem de trabalho. Cheguei bem, Dona Elza. Obrigada. Imagina. Você deve estar cansada, 5 dias fora é muito. Mas já passou, né? Agora é descansar em casa. Houve uma pausa breve, o tipo de pausa que tem alguma coisa dentro. Dona Elza, Camila começou, com um tom ainda calmo, eu entrei no quarto do fundo hoje. Ah. Outra pausa. Mais curta. Eu queria ter falado com você antes, mas você estava tão ocupada com a auditoria, e o Rafael disse que ia conversar pessoalmente quando você chegasse, então a gente deixou para hoje. Asterisco agente asterisco. Camila apertou o celular um pouco mais forte. Quem entrou no apartamento? Eu e a Márcia, minha sobrinha que tem caminhonete. A gente veio de manhã cedo, na quinta, terminou antes do meio-dia. Rafael deixou a chave com o porteiro para a gente pegar. A voz de Dona Elza seguiu no mesmo tom, tranquila, como quem está descrevendo uma receita. Os móveis a gente achou numa loja aqui perto de casa, tudo de boa qualidade, a beliche é daquelas com proteção lateral para a criança menor. Gabriel tem 5, Theo tem 4, precisa de proteção ainda. Dona Elza. HN? Por que os móveis já estão lá? Silêncio curto. Diferente do anterior. Este tinha textura de surpresa genuína, do tipo de quem não entendeu a pergunta porque achava que a resposta era óbvia. Por que os meninos vão usar o quarto, minha filha?
Ana conseguiu uma transferência, vai vir morar em São Paulo, mas enquanto ela não acha apartamento vai precisar de um lugar para deixar os meninos quando precisar. Você não estava sabendo? Não. Ah. A voz de Dona Elsa mudou muito levemente, escorregou um degrau na escala da confiança. Então deixa o Rafael te explicar direito quando ele chegar. Ele conhece todos os detalhes melhor do que eu. Com certeza. Camila, minha filha, você sabe que família tem que se ajudar, né? E os meninos são tão fáceis, você nem vai sentir eles por lá. Boa noite, Dona Elsa. Boa noite. Camila desligou. Ficou sentada na beira da cama por um momento, com o celular no colo, ouvindo o apartamento ao redor. O zumbido do refrigerador. O som abafado de uma televisão 2 andares acima. O latido distante de um cachorro na rua. Então pegou o celular de novo e abriu a câmera. Foi até o quarto do fundo e fotografou tudo. A beliche. A cômoda. O tapete. Os decaus. O livro com o nome escrito na capa. Fotografou o guarda-roupa por dentro, com a caixa no chão. Fotografou a janela, que alguém tinha decorado com uma fita adesiva em formato de estrelas, pequenas estrelas douradas coladas no canto inferior direito do vidro, como se estivessem preparando um cenário para uma criança que ainda não tinha chegado. Não sabia por que estava fotografando. Só sabia que era importante que existisse um registro de como as coisas estavam antes de qualquer conversa acontecer. Às 7h12, ela ouviu a chave na fechadura. Rafael entrou com a gravata levemente afrouxada e aquele jeito de andar que ele tinha quando estava se preparando para dizer algo difícil, os passos um pouco mais lentos que o normal, como se precisasse de mais tempo entre a porta e o momento em que teria que falar. Camila, ele começou, ainda no corredor. Sala, ela disse. Ele foi. Ela foi atrás. Sentaram no sofá, não um do lado do outro como costumavam, mas em ângulo, cada um numa ponta, com espaço entre eles funcionando como uma mesa de negociação invisível. Rafael passou a mão no cabelo. Era um tique dele, ela já sabia. Eu devia ter falado antes de você viajar. Sim. A situação com a Ana foi rápida. A transferência saiu em cima da hora, e ela estava desesperada com as crianças e minha mãe. Rafael. Ele parou. Eu não estou perguntando sobre a Ana. Estou perguntando sobre o quarto. Aquele quarto foi decidido entre nós dois. Tinha amostras de tinta na parede. Eu tinha comprado uma prateleira. Eu sei. Ele baixou os olhos. E eu devia ter falado. Só que minha mãe já estava animada com o projeto, e eu achei que eu aceitaria quando visse pronto. A frase pousou entre eles com um peso maior do que Camila esperava que tivesse. Rafael abriu a boca, fechou, olhou para o lado. Não negou. Ela entrou no nosso apartamento com a chave que você deixou com o porteiro. Camila continuou, ainda com o mesmo tom, ainda sem levantar a voz, montou móveis, decorou, colocou o nome de 2 crianças na parede. E você sabia. Eu sabia que ela vinha. Eu não sabia exatamente como ia ficar. Mas você sabia antes de eu viajar. Outra pausa. Mais longa. Sabia. Camila olhou para ele por um momento. Para o rosto que ela conhecia há 4 anos, que tinha dormido do lado do dela há 18 meses, que ela tinha aprendido a ler em alguns idiomas mas claramente ainda não em todos. Obrigada por ser honesto agora, ela disse. Rafael levantou a cabeça, como se tivesse esperado uma frase diferente. A gente vai conversar sobre isso com calma, Camila continuou. Mas não hoje à noite. Eu estou cansada, eu viajei 5 dias, e eu preciso dormir antes de ter uma conversa que vai importar. Tudo bem? Tudo bem, ele disse, e havia alívio na voz dele, mas também algo que não era exatamente alívio, algo que ficava no limite entre gratidão e desconforto, como quem foi poupado de uma cena mas sabe que a cena ainda está lá, só foi adiada. Naquela noite, na cama,
Camila ficou olhando para o teto por muito tempo depois que a respiração de Rafael aprofundou no ritmo do sono. Ela pensou na voz de Dona Elsa no telefone. Asterisco, você não estava sabendo, asterisco, com aquela surpresa que não era bem surpresa, que tinha textura de performance, de alguém que sabia muito bem que a outra pessoa não sabia e tinha escolhido, com muita deliberação, não fazer nada para mudar isso. Asterisco que Kaoshi da HN asterisco, a frase tinha escapado no meio da ligação com uma naturalidade de quem não percebeu que estava dizendo demais. Camila tinha fingido não notar. Mas notou. O apartamento estava quieto. Em algum lugar no corredor, atrás da porta do quarto do fundo, os nomes de duas crianças dormiam colados na parede de um quarto que nunca tinha sido delas para dar. Na semana seguinte, Camila começou a prestar atenção de um jeito diferente. Não era paranoia. Era a mesma habilidade que ela usava no trabalho, aquela capacidade de sentar numa sala com muitas informações conflitantes e identificar qual delas não encaixava no padrão, qual detalhe tinha sido colocado ali por alguém que sabia mais do que estava mostrando. Ela era auditora de controles internos há 8 anos, tinha passado os últimos 3 especializando em fraude corporativa, e sabia muito bem que as maiores irregularidades raramente chegam anunciadas. Elas chegam nas margens, nos intervalos, nas coisas que ninguém acha necessário explicar porque parecem pequenas demais para importar. Na terça-feira de manhã, ela foi a pé até a padaria na esquina que frequentava toda semana. Enquanto esperava o pão de queijo esquentar, trocou algumas palavras com seu Renato, o dono, que conhecia o nome de todo mundo num raio de 3 quarteirões e sabia de todas as novidades do bairro antes que elas virassem notícia de condomínio. Sua família vai crescer, parece, ele disse, embrulhando o pão numa folha de papel. Camila levantou os olhos do celular. Como assim? Ouvi dizer que vão vir crianças morar aqui no prédio. Ele entregou o embrulho com um sorriso. Sua sogra veio umas 3 vezes essa semana na padaria, falando que os netinhos iam chegar. Parece que já matriculou na escola municipal da rua de trás também. Camila pagou. Saiu. Ficou um momento na calçada com o embrulho na mão e o sol de setembro na nuca. Escola municipal da rua de trás. Ela tinha passado por aquela escola dezenas de vezes. Ficava a 4 quarteirões do apartamento, uma construção de 2 andares pintada de amarelo com um mural de crianças de mãos dadas na parede externa. Sempre havia pais esperando no portão às 11h30 e às 3h30, e nos dias de chuva havia um amontoado de guarda-chuvas coloridos que Camila achava vagamente bonito quando passava de carro. Ela foi até lá a pé. A secretaria ficava logo na entrada, uma sala com balcão de vidro e uma recepcionista de meia-idade com óculos de gatinho e uma caneta presa no cabelo. Camila entrou com um sorriso profissional que usava em reuniões de abertura de auditoria, aquele sorriso que dizia asterisco estou aqui para cooperar asterisco sem dizer mais nada além disso. Bom dia, ela disse. Meu nome é Camila Andrade Vargas. Minha sogra fez uma matrícula aqui recentemente para 2 meninos, filhos da minha cunhada. Eu só queria entender o processo, porque houve um mal-entendido na família e eu precisaria de algumas informações. A recepcionista olhou para o computador. Nome das crianças? Gabriel e Theo Vargas. Clique de teclado. Pausa. Aqui. Matrícula realizada no dia 22 de agosto, para o primeiro e segundo ano respectivamente, com entrada prevista para o início do próximo semestre letivo. 22 de agosto. Camila continuou sorrindo enquanto calculava em silêncio. 22 de agosto era uma quinta-feira. Há exatamente 3 semanas. 3 semanas antes de Camila ter qualquer ideia de que a cunhada estava se mudando para São Paulo, de que as crianças precisariam de escola, de que o quarto do fundo já tinha um destino que não era o dela. A senhora disse que foi a vovó quem fez a matrícula? A recepcionista perguntou, com aquele tom de quem está tentando entender a configuração familiar sem ser indiscreta. Foi, sim. Tudo certo então. A documentação foi trazida pela senhora Elsa Vargas, que apresentou os documentos das crianças e a procuração assinada pela mãe delas. Procuração assinada. Não foi algo feito em impulso.
Para ter uma procuração, Ana tinha que ter assinado em cartório, com antecedência. Tinha que ter planejado isso com tempo suficiente para fazer os documentos, enviar para a mãe, e a mãe usar para fazer as matrículas. Camila agradeceu, saiu da escola, e ficou na calçada por um momento com o sol de setembro queimando agora mais forte. À tarde, quando chegou em casa, Rafael ainda não tinha voltado do trabalho. Ela ligou para ele. 3 toques. 4. Voice Mail. Mandou mensagem. Asterisco, precisamos conversar hoje à noite. É importante, asterisco. A resposta veio 9 minutos depois. Asterisco, claro. Chego às 8. Hoje foi pesado, asterisco. Às 8h20, Rafael entrou com a mesma gravata afrouxada, mas desta vez com mais cansaço nos olhos. A espécie de cansaço que Camila reconhecia como genuíno porque ele ficava com um levíssimo inchaço embaixo do olho esquerdo quando não tinha dormido bem ou quando tinha tido muitas reuniões seguidas. Você foi à escola, ele disse. Não era pergunta. Ele sabia. Alguém tinha ligado para ele entre a tarde e a noite. Fui. Camila. Senta, Rafael. Ele sentou. Ela ficou de pé por um momento, e depois foi sentar também, porque ficar de pé nessas horas parecia mais performance do que necessidade, e ela não estava interessada em performance. Estava interessada em resposta. A matrícula foi feita no dia 22 de agosto, ela disse. Você sabia? Rafael passou a mão no cabelo. O tique de sempre. Não nessa data específica, mas... Rafael. Sabia ou não sabia? Sabia que minha mãe estava procurando escolas na região. Antes de agosto. Antes de agosto. Camila olhou para ele. Ele não desviou o olhar desta vez, o que ela reconheceu como um progresso pequeno e insuficiente. E você não achou que eu devia saber que sua mãe estava procurando escolas a 4 quarteirões da nossa casa para crianças que iriam potencialmente morar no nosso quarto? Eu achei que ia resolver devagar, que ia ter tempo de conversar. Rafael, ela fez a matrícula. Isso não é pesquisa, é execução. Alguém tomou uma decisão concreta sobre a vida que vamos ter neste apartamento, e essa pessoa não fui eu, e aparentemente também não foi você. Por que você está aqui me dizendo que não sabia a data? Ele ficou quieto. O celular dele vibrou em cima da mesa. Camila olhou. Asterisco mãe asterisco piscando na tela. Rafael olhou para o celular, depois para Camila. Você pode responder depois, ela disse. Eu. Rafael. Ele pegou o celular, desligou a tela, pousou de volta na mesa com a tela para baixo. Mas Camila tinha visto a fração de segundo em que ele hesitou. Tinha visto a ordem que os pensamentos dele fizeram, a matemática rápida de quem estava sendo avaliado dos dois lados e tentando calcular o custo menor. Me explica uma coisa, ela disse. Sua mãe tem procuração assinada pela Ana para matricular as crianças. Isso significa que a Ana também sabia e concordou. Isso é uma movimentação de família, Rafael. Com planejamento, com documentação, com datas. E eu sou casada com você há 18 meses e fui a última a saber de qualquer coisa. Minha mãe às vezes age rápido demais quando está animada com algum projeto, ele disse, e havia algo na escolha da palavra asterisco projeto asterisco que Camila deixou passar por enquanto, mas não esqueceu. Ela não é má. Ela ama os netos e quer ter eles perto. Eu sei que ela não é má. Então... Isso não tem nada a ver com ela ser má ou não ser. Tem a ver com o fato de que esse apartamento é meu e seu, e nenhuma decisão sobre o que acontece dentro dessas paredes deveria ser tomada sem que eu soubesse. Ela parou um segundo. Me diz uma coisa. Se eu não tivesse viajado, se eu tivesse estado aqui na quinta-feira de manhã quando sua mãe chegou com a caminhonete cheia de beliche, o que você teria dito? Rafael não respondeu de imediato. Você teria ligado para me chamar de volta para casa? Teria pedido para ela esperar?
Ou teria esperado ela terminar de montar tudo e depois me dito que era um asterisco fait accompli asterisco e que seria difícil desfazer. Camila, você está respondendo com uma pergunta honesta. Silêncio. Dona Elsa ligou de novo. Desta vez o celular estava com a tela para cima e o nome apareceu por 8 segundos, completo, pulsando na tela entre os dois. Rafael olhou para o celular. Não mexeu. A ligação caiu no voicemail. Eu não sei o que eu teria feito, ele disse, finalmente, com uma honestidade que tinha um sabor estranho porque era honestidade sobre um fracasso, não sobre uma virtude. Provavelmente teria tentado suavizar. Minha mãe é difícil de confrontar quando já tomou uma decisão. Isso eu sei, Camila disse. O que eu precisava que você soubesse é que eu também existo nessa equação. Ela se levantou, foi para a cozinha, encheu um copo de água e ficou bebendo de costas para a sala por um momento. Pela janela, a rua lá embaixo estava com aquele movimento de noite de terça, calmo e sem propósito. Quando ela voltou, Rafael estava com o celular na mão, olhando para a tela. Ela mandou mensagem, ele disse. O que ela diz? Pergunta se você está brava. Camila considerou a pergunta por um segundo. Não estava brava. Estar brava era uma emoção que pertencia ao presente, ao calor imediato. O que ela estava sentindo era mais arqueológico do que isso, era a sensação de estar escavando algo que existia há mais tempo do que ela sabia, e que o quarto montado e a matrícula eram apenas as camadas mais superficiais de uma coisa que ia mais fundo. Diz para ela que a gente vai conversar com calma, Camila disse. Mas não essa semana. Rafael digitou. Esperou. Depois pousou o celular. Ela disse que queria vir tomar um café amanhã. Não amanhã. Quando? Quando eu estiver pronta. Ela foi para o quarto. Rafael ficou na sala por mais um tempo, e Camila podia ouvir o som abafado de outra ligação chegando, e depois o murmúrio baixo da voz dele respondendo, e não precisou ser gênio para saber com quem. Deitada na cama, no escuro, ela abriu o aplicativo de notas no celular e digitou tudo o que sabia até agora, organizado em sequência cronológica. Matrícula, 22 de agosto. Quarto montado, semana de 12 a 16 de setembro. Chave entregue ao porteiro, Rafael. Procuração de Ana, anterior a agosto, data não confirmada. Frase de Dona Elsa sobre asterisco planos de longo prazo asterisco, não espontânea. Ficou olhando para a lista. Havia um ponto que ainda não fechava. Uma lacuna entre asterisco minha mãe às vezes age rápido asterisco e asterisco eu sabia que ela estava procurando escolas asterisco. Uma lacuna que tinha o tamanho exato de uma decisão consciente de não contar. Ela apagou a tela. Virou de lado. O apartamento estava quieto. Mas no quarto do fundo, ela tinha certeza, os nomes ainda brilhavam na parede como uma afirmação de algo que ela ainda não tinha terminado de entender. Patrícia Vargas tinha 38 anos, um apartamento em Pinheiros decorado com plantas que ela sabia o nome científico de todas, e uma relação com a família de origem que Camila descrevia internamente como asterisco paz comprada a alto custo asterisco. Era a única filha de Dona Elsa além de Rafael, a mais velha, e havia se divorciado 4 anos atrás de um homem de quem a família nunca gostou muito, o que na prática significava que Dona Elsa dizia que nunca tinha gostado dele asterisco agora asterisco, embora nas fotos do casamento dela ela estivesse sorrindo com todos os dentes. Camila nunca tinha tido uma conversa a sós com Patrícia. Elas se cumprimentavam nas festas de família, trocavam comentários sobre o buffet ou sobre algum familiar distante de quem nenhuma das duas lembrava bem o nome. E havia entre elas o tipo de simpatia cordial e superficial que existe entre pessoas que se dão bem mas nunca tiveram motivo suficiente para ser mais do que isso. Ela mandou mensagem numa quinta-feira de manhã, asterisco Patrícia, posso te convidar para tomar um café? Pode ser onde for melhor para você, tá asterisco. A resposta veio em menos de 3 minutos, asterisco pode ser aqui em casa? Assim a gente fica mais à vontade, asterisco. Camila foi no sábado de manhã.
O apartamento de Patrícia era exatamente o que ela esperava, organizado com personalidade própria, sem a curadoria ansiosa de quem decorou para impressionar visita, com livros de verdade nas estantes e uma mesa de jantar que claramente era usada para trabalhar também, cheia de papéis e um laptop aberto. Havia uma xícara de café esquecida em cima de um bloco de notas, e Camila se sentiu, pela primeira vez em semanas, num espaço que não estava sendo gerenciado por ninguém. Patrícia fez café fresco, trouxe uma fruteira, sentou na cadeira de frente com as pernas cruzadas e um olhar que Camila só conseguiu descrever como asterisco. Já sabia que você ia aparecer eventualmente asterisco. Você quer me perguntar sobre a minha mãe? Patrícia disse, sem pergunta. Quero entender o contexto, Camila disse. É a mesma coisa. Patrícia pegou a própria xícara. Pode perguntar direto. Eu prefiro assim. Camila gostou disso. Contou tudo, em ordem cronológica, com a mesma sequência que tinha no aplicativo de notas, sem drama e sem emoção excessiva. O quarto. A matrícula. A procuração. A frase sobre planos de longo prazo. A ligação de Dona Elsa com aquela surpresa que não era bem surpresa. Rafael sabendo da busca por escolas antes de agosto. Patrícia ouviu tudo sem interromper, bebendo o café devagar. Quando Camila terminou, ficou quieta por um momento, olhando para a janela onde uma figueira de vasos enchia o parapeito de verde. Ela fez isso com a Fernanda também, ela disse. Camila ficou imóvel. Fernanda? A primeira mulher do Rafael. Eles foram casados por 2 anos, antes de você. Você sabia? Sabia que ele tinha sido casado antes. Não conhecia os detalhes. Patrícia acenou com a cabeça, como quem estava decidindo quanto contar e chegando à conclusão de que a resposta era asterisco tudo asterisco. Fernanda era de Belo Horizonte também, curiosamente. Veio para São Paulo por causa do Rafael, então não tinha família aqui, não tinha rede de apoio. Minha mãe, nos primeiros meses, foi muito atenciosa, muito presente. Levava comida, ajudava a organizar a casa nova deles, ficava de tarde quando Fernanda estava trabalhando. E depois? Depois começou devagar. Uma sobrinha que precisava passar uns dias porque estava em tratamento médico em São Paulo. Depois uma prima que estava procurando emprego e precisava de um endereço temporário. E minha mãe foi gerenciando isso tudo, sempre com uma justificativa válida, sempre com uma emergência genuína. Fernanda foi resistindo, foi pedindo espaço, foi conversando com o Rafael, e o Rafael. Patrícia parou. Olhou para a xícara. Rafael fazia o que faz sempre. Ficava no meio. Tentava agradar dos 2 lados. Dizia para Fernanda que entendia, dizia para minha mãe que a Fernanda estava estressada com o trabalho. Ninguém resolvia nada, a situação ia acumulando, e no fim das contas Fernanda foi ficando cada vez mais isolada porque o Rafael não escolhia o lado dela quando precisava. O que aconteceu? Minha mãe foi mais longe com a Fernanda do que foi com você até agora. Quando Fernanda colocou o limite e disse claramente que não queria mais visitas sem avisar e que precisava de espaço para construir a própria rotina com o Rafael, minha mãe foi ao Rafael com uma proposta. Patrícia escolheu as palavras com cuidado. Tinha um apartamento da família, que é do meu avô, que foi deixado para o Rafael em testamento. Minha mãe disse que ia contestar o testamento se o casamento com a Fernanda continuasse causando asterisco distância na família asterisco. Disse que a advogada dela já tinha visto o documento e havia brechas. Camila sentiu alguma coisa se reorganizar dentro dela, como uma prateleira que cede de um lado e os objetos escorregam lentamente para a nova inclinação. Tinha brechas? Provavelmente não. Minha mãe não é advogada e a advogada dela é a prima que cuida dos documentos do sítio. Mas o Rafael não tinha como saber com certeza, e o apartamento representa muito dinheiro, e o Rafael estava cansado do conflito. Patrícia pousou a xícara. Eles se separaram 2 meses depois. Minha mãe nunca contestou nada. O apartamento continua no nome do Rafael. Silêncio. Do lado de fora,
Uma pomba pousou na janela, olhou para dentro por um segundo. Vou. Você está me dizendo, Camila disse devagar, que minha sogra tem um histórico de usar pressão patrimonial para influenciar o comportamento do meu marido em relação ao casamento dele. Estou te dizendo o que aconteceu com a Fernanda. Você decide o que fazer com isso. E o Rafael sabia de tudo isso quando me pediu em casamento? Patrícia olhou para ela com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que vai mudar o sabor de uma memória. O Rafael estava exausto quando a Fernanda foi embora. Passou uns 6 meses muito quieto, muito diferente. Quando você apareceu, ele estava visivelmente mais leve. Eu acho que ele genuinamente quis recomeçar de um jeito diferente. Ela fez uma pausa. Mas eu acho que ele também não fez o trabalho de entender asterisco porque asterisco o primeiro casamento foi onde foi. É mais fácil dizer que não funcionou do que dizer que eu não soube defender minha esposa. Camila ficou olhando para o padrão do azulejo do apartamento de Patrícia, um ladrilho hidráulico azul e branco que ela não tinha notado até agora, bonito de uma forma que ela teria comentado em outro contexto. Você contou tudo isso para mim agora por quê? Ela perguntou, sem acusação. Por que você perguntou? Patrícia pegou a fruteira e empurrou levemente na direção de Camila. E porque eu acho que você é diferente da Fernanda. Não no sentido de ser melhor ou pior. No sentido de que você não vai ficar acumulando e sofrendo em silêncio até explodir. Você veio aqui tomar café comigo numa manhã de sábado com todas as informações organizadas em ordem cronológica. Isso me diz alguma coisa. Camila comeu uma uva. Pensou. Tem mais uma coisa, ela disse. Você mencionou que seu pai deixou um apartamento para o Rafael em testamento. Esse testamento foi feito quando? Patrícia franziu levemente a testa. Meu pai morreu há 6 anos. O testamento foi feito uns 2 anos antes disso, quando ele ficou doente. Então há cerca de 4 anos seu pai morreu e o apartamento foi formalmente para o Rafael. Que é quando eu e Rafael nos conhecemos. Patrícia ficou quieta por um momento. Os olhos dela percorreram o rosto de Camila com a atenção de quem está relendo um parágrafo para entender o que está implícito. Você acha que minha mãe estava ansiosa porque o apartamento foi para o Rafael e ela queria garantir que o Rafael permanecesse próximo da família antes que um relacionamento novo mudasse as prioridades dele? Não acho nada ainda, Camila disse com cuidado. Só estou construindo a linha do tempo. Na volta de metrô para casa, Camila ficou de pé no corredor do vagão com o celular no bolso e as mãos no corrimão, olhando sem ver para o reflexo da janela escura do túnel. Havia algo em casa que ela precisava checar. Uma coisa pequena que tinha passado pela memória enquanto Patrícia falava, um detalhe que ela tinha notado na época sem dar importância porque tinha parecido aleatório. Em setembro do ano anterior, ela tinha ajudado Rafael a organizar um conjunto de caixas de documentos antigos que ele tinha trazido da casa da mãe quando se mudaram juntos. A maioria era papel velho, contas pagas, documentos de carro, o tipo de coisa que ninguém consegue jogar fora mas ninguém também consegue justificar guardar. Ela tinha etiquetado as caixas, Rafael tinha empilhado no armário do corredor, e ninguém tinha aberto aquilo desde então. Mas ela se lembrava de ter visto, enquanto passava as mãos pelas pilhas de papel para organizar, uma folha que parecia um e-mail impresso. Ela tinha pensado que era alguma comunicação de trabalho antiga, tinha colocado de volta sem ler, tinha esquecido. Agora estava lembrando. Chegou em casa antes de Rafael, que tinha ido jogar futevôlei com amigos. Abriu o armário do corredor, desempilhou as caixas, abriu a que tinha a etiqueta asterisco Rafael documentos pessoais asterisco. Demorou 15 minutos para achar. Era uma folha de papel dobrada em 3, com a imprecisão de cor de uma impressora com cartucho no limite. Um e-mail. Remetente, Rafael Vargas. Destinatária, Elza Vargas. Data, 14 de março. 4 anos atrás. 2 meses antes de ele e Camila terem o primeiro encontro. O e-mail não tinha sido enviado.
Tinha a linha de assunto em branco e a palavra asterisco rascunho asterisco no cabeçalho, impressa junto com o conteúdo, o tipo de coisa que acontece quando alguém manda imprimir um arquivo sem checar a versão. Ela leu. Asterisco mãe, precisamos conversar sobre o que você disse. Eu entendo que você quer que a família fique unida e eu entendo porque o apartamento do vovô te preocupa, mas não posso prometer que vou fazer minha próxima relação funcionar da maneira que você quer. O que aconteceu com a Fernanda foi minha culpa também, eu sei, mas a pressão que você colocou não ajudou. Se eu começar de novo com alguém, precisa ser diferente. Preciso que você me dê espaço para construir sem interferência. Não estou dizendo que você não pode estar presente, mas Ana não pode simplesmente aparecer com os meninos sem combinar, e você não pode tomar decisões sobre a minha casa sem me perguntar primeiro. Eu te amo, mas preciso que você ouça isso. Ainda não sei quando vou te falar pessoalmente, mas, asterisco. Parava aí. Rascunho interrompido. Nunca enviado. Camila ficou com o papel na mão por um longo tempo. Ele sabia. Havia escrito, havia pensado com clareza suficiente para redigir os problemas com precisão, havia identificado exatamente o padrão antes de ela entrar na vida dele. E não tinha enviado. Não tinha tido a conversa. Tinha dobrado o papel, provavelmente na pressa de uma manhã como qualquer outra, e colocado numa caixa empilhado num armário e se casado 18 meses depois com ela sem nunca ter resolvido nada do que estava naquele rascunho. Ela tirou uma foto do e-mail com o celular. Dobrou o papel do jeito que estava, colocou de volta na caixa, empilhou as caixas de volta no armário. Com a mesma precisão de quem arquiva uma evidência. Quando Rafael chegou às 8, suado e animado com o placar, ela estava sentada na sala lendo um livro que ela não estava conseguindo ler de verdade. Boa tarde? Ele perguntou, indo direto para o banheiro. Boa, ela disse. Janta em casa ou pedimos? Pode pedir. Ele foi tomar banho. Ela ficou com o livro aberto no colo, olhando para as páginas sem ver as palavras. Havia uma conversa chegando. Não essa noite. Não antes de ela ter clareza sobre o que queria dizer e o que queria que acontecesse depois. Mas estava chegando, e ela precisava estar preparada para não ser desarmada no meio. Na mesa de jantar, enquanto esperavam o delivery, Rafael falou sobre o jogo, sobre um amigo que tinha torcido o tornozelo, sobre um projeto no trabalho que estava complicando. Ele falou com a naturalidade de alguém que não sabia que sua esposa tinha passado a tarde num apartamento em Pinheiros ouvindo sobre o primeiro casamento dele, e depois tinha encontrado num armário a prova de que ele sabia, havia 4 anos, exatamente o que estava errado e tinha escolhido não consertar. Camila respondeu nas horas certas, com as frases certas. Estava aprendendo, sem querer, que Rafael era alguém que tomava decisões por omissão. Que o silêncio dele não era inocência, era uma estratégia de evitação tão consistente que provavelmente ele nem reconhecia mais como estratégia. Que ele amava ela do jeito que ele sabia amar, mas que esse jeito tinha um limite que estava precisamente no momento em que defender ela significava desagradar a mãe. E que esse limite ele nunca tinha se proposto a empurrar. Camila esperou 5 dias. Não foi paciência, exatamente. Foi estratégia. Ela conhecia o suficiente sobre confrontos difíceis, tanto profissional quanto pessoalmente, para saber que entrar numa conversa importante antes de ter clareza sobre o que você quer como resultado é desperdiçar a conversa. Você pode ganhar o argumento e perder o objetivo. Você pode dizer tudo certo e sair da sala sem ter mudado nada. Ela passou esses 5 dias trabalhando normalmente, conversando com Rafael sobre coisas do cotidiano, cozinhando jantar numa noite, pedindo sushi em outra, assistindo a metade de um documentário sobre arquitetura brasileira antes de adormecerem os dois no sofá como faziam às vezes. Na superfície, era uma semana comum. Embaixo da superfície, ela estava construindo. Numa tarde, ela imprimiu o e-mail de rascunho. Colocou numa pasta fina, sem dobras.
Ao lado, imprimiu o comprovante de matrícula da escola, que a recepcionista tinha enviado por e-mail depois que Camila tinha pedido formalmente como responsável legal suplente, usando o argumento técnico de que ela precisava do documento para fins de planejamento doméstico. Ao lado, anotou numa folha em branco, à mão, a linha do tempo, data do e-mail de rascunho, data da morte do avô, data em que ela e Rafael se conheceram, data do pedido de casamento, data da matrícula na escola, data do quarto montado. Não havia nada ilegal nisso tudo. Não havia nada que ela pudesse levar a um tribunal. Mas havia um padrão que qualquer pessoa com discernimento poderia enxergar, e o que ela precisava era que Rafael enxergasse. Na sexta-feira à noite, ela pediu para Rafael cancelar os planos que ele tinha para o sábado. Tem algum problema? Ele perguntou. Não tem problema. Tem uma conversa que precisa acontecer, e quero que seja um dia que a gente não tenha pressa depois. Rafael ficou quieto por um momento. Sobre o quê? Sobre nós. Uma pausa. E sobre algumas coisas que eu descobri. Ela viu o rosto dele processar isso. Não com culpa, exatamente, mas com o olhar de quem está tentando calcular o perímetro do que ela sabe, como alguém que vê uma peça de xadrez se mover e está tentando prever os próximos movimentos. Ok, ele disse. No sábado de manhã, eles tomaram café sem conversar muito. Rafael estava quieto de um jeito diferente do normal, um silêncio que tinha atividade dentro, pensamentos acontecendo que ele ainda não tinha decidido como transformar em palavras. Camila deixou. Quando as xícaras estavam lavadas e o sol já tinha passado da janela da cozinha para o corredor, ela foi buscar a pasta fina no quarto e voltou para a sala. Sentaram um na frente do outro. Mesa de centro entre eles. Camila pousou a pasta sobre a mesa, mas não abriu ainda. Eu fui visitar a Patrícia semana passada. Rafael ergueu os olhos. Você me contou? Não. Um momento de silêncio. E? Ela me contou sobre a Fernanda. Rafael respirou fundo. Não de surpresa, mas do jeito de quem vai ter que fazer o que vinha evitando. Camila. Deixa eu terminar, Rafael. Ela abriu a pasta. Empurrou o e-mail de rascunho através da mesa. Encontrei isso no armário quando fui reorganizar as caixas. É seu. Ele olhou para o papel. Ela viu o momento em que ele reconheceu o que era, a fração de segundo em que os olhos dele processaram a data, as palavras, a memória de uma tarde 4 anos atrás quando tinha escrito aquilo e depois não tinha tido coragem de enviar. Você estava lendo meus documentos? Estava reorganizando caixas que a gente guardou juntos. Essa folha estava entre contas de luz e documentos de carro. Ela manteve o tom igual, sem elevação, sem abaixamento. Mas eu não quero discutir onde eu achei. Quero conversar sobre o que está escrito. Ele leu. Camila observou ler, observou o movimento dos olhos que percorriam o texto que ele mesmo tinha escrito, observou a contração pequena nos cantos da boca que ele fazia quando estava constrangido. Você sabia, ela disse. 4 anos atrás, antes de você me conhecer, você sabia que sua mãe entrava na sua vida sem pedir permissão, que ela tinha usado pressão sobre o apartamento para influenciar seu primeiro casamento, e que você precisava estabelecer limites antes de entrar num novo relacionamento. E você nunca enviou esse e-mail. Eu ia conversar pessoalmente. Rafael. É complicado com ela, Camila. Você não entende como é. Ela é. Eu entendo, ela disse, com firmeza que não era raiva. E eu não estou aqui para condenar como você lida com sua mãe. Você pode ter a relação que quiser com ela. O que eu preciso que você entenda é que quando você não estabeleceu esse limite 4 anos atrás, quando você não enviou esse e-mail e não teve essa conversa, você foi para um novo casamento com um problema não resolvido e não me contou. Ele ficou em silêncio. Você me pediu em casamento sem me contar que isso tinha acontecido com a Fernanda. Sem me contar que havia um padrão. Você me deu informações incompletas sobre o que eu estava entrando. Eu achei que seria diferente. Diferente por quê?
Ela perguntou com cuidado genuíno. Você fez algo diferente? Você teve a conversa com sua mãe depois? Você estabeleceu algum limite novo? A resposta estava no silêncio dele. Você apostou, Camila disse. Você apostou que dessa vez ia ser diferente porque você estava mais velho, porque eu era diferente, porque sua mãe ia entender sozinha. E enquanto estava apostando, sua mãe estava buscando escolas perto da nossa casa 3 meses antes de a gente ter qualquer conversa sobre isso. Rafael pousou o e-mail na mesa. Passou a mão no rosto, os dedos longos cobrindo o queixo, os olhos fechados por um momento. O apartamento do seu avô, Camila disse, com cuidado deliberado. Ela já mencionou isso em relação a mim? Silêncio. Ela esperou. O silêncio durou tempo suficiente para ser uma resposta. Ela disse alguma coisa, Rafael disse por fim, com a voz mais baixa. Quando eu falei que você estava chateada com o quarto, ela disse que a família precisava estar unida para que as coisas se mantivessem estáveis. Não foi explícito, mas você entendeu o que ela quis dizer. Eu entendi. Camila ficou olhando para ele. Para o homem que ela havia escolhido com cuidado, que havia escolhido ela com cuidado, que entre as duas escolhas tinha construído uma vida que tinha todas as formas certas, mas faltava uma coisa no centro, uma coisa que ela só agora estava conseguindo nomear, a disposição de defender o casamento quando isso custasse alguma coisa. Eu te amo, Rafael, ela disse, e era verdade, e ela precisava que ele soubesse que era verdade antes da próxima frase. E porque eu te amo, eu prefiro ter essa conversa agora, com tudo na mesa, do que daqui a 1 ano ou 2 quando a situação tiver se tornado impossível para os dois. Ela puxou a segunda folha da pasta. Não era um documento jurídico. Era uma folha com a logo do bloco de notas dela, com letra dela, 12 pontos escritos em ordem. Isso é uma lista de coisas que eu preciso que a gente concorde. E que eu preciso que você esteja disposto a defender, não só a concordar em particular. Ela a colocou sobre a mesa, empurrou na direção dele. Nenhuma decisão sobre esse apartamento sem consulta mútua. Nenhum familiar pode entrar aqui sem combinar com os dois. O quarto do fundo volta para o projeto que era nosso. A matrícula das crianças na escola próxima não significa que elas vão usar esse apartamento como base. Se a Ana precisar de apoio em São Paulo, a gente pode ajudar de formas que discutiremos juntos, não formas que sua mãe decide e a gente descobre depois. Rafael leu. Devagar, linha por linha. E se eu não concordar? Ele perguntou, não com desafio, mas com aquela honestidade pesada de quem está tentando entender o perímetro real da situação. Se você não concordar com o que está aqui, então o problema não é sua mãe, Camila disse. O problema é o que nós dois queremos do nosso casamento. E aí a conversa vai ser diferente. Ela não colocou a palavra divórcio na mesa. Não precisou. Havia algo na qualidade do silêncio que se seguiu, uma densidade específica, que mostrava que ela não precisava esclarecer o que asterisco diferente asterisco significava. Rafael olhou para a lista. Depois olhou para ela. Depois olhou de volta para a lista. Eu preciso conversar com minha mãe sobre isso, ele disse. Eu sei que você precisa. Eu não estou te pedindo para fazer isso sem ela saber. Estou te pedindo para fazer isso asterisco com asterisco ela sabendo, e com ela tendo que aceitar, não com ela tendo que asterisco concordar asterisco, porque a concordância dela não é requisito, mas o limite é. Ela não vai gostar. Não. Ela vai ficar magoada. Provavelmente. E o apartamento? Rafael, ela disse, com o tom que se usa quando se chega ao centro de uma coisa, se você estiver me dizendo que não pode estabelecer limites com sua mãe porque ela pode contestar o testamento do seu avô, então estamos tendo uma conversa sobre o quanto esse apartamento vale para você em relação ao casamento. E eu preciso saber a resposta para essa pergunta. Ele ficou olhando para ela. Ela ficou olhando para ele. O celular de Rafael vibrou na mesa entre eles. Eles dois olharam. Asterisco mãe asterisco.
O nome ficou pulsando na tela por 4 toques. 5. Rafael não mexeu. Camila não mexeu. A ligação caiu. 2 segundos de silêncio. Depois o celular vibrou de novo, mensagem desta vez. Rafael não pegou o celular. Ficou olhando para a lista de Camila, com a caneta que ela tinha deixado ao lado da pasta, no canto da mesa. Ela esperou. Ele pegou a caneta. Ela observou a mão dele parar em cima do papel, hesitar, a ponta da caneta tocando a superfície branca sem pressão ainda. Eu precisaria de algumas mudanças no texto, ele disse, com a voz um pouco diferente, mais densa. Quais? O ponto 5. Sobre visitas. Asterisco nenhum familiar pode entrar. Asterisco soa muito absoluto. Seria possível mudar para asterisco nenhum familiar pode entrar sem aviso prévio de pelo menos 48 horas e concordância dos dois asterisco? Camila considerou. Sim. Isso é razoável. E o ponto 8. Sobre decisões sobre o apartamento. Posso incluir asterisco exceto em emergências asterisco? Com definição de emergência. Não asterisco ela achou que era urgente asterisco, mas emergência real, do tipo que a gente define junto agora. Ok. Eles trabalharam por 40 minutos. O sol atravessou a janela e foi cobrindo o tapete da sala aos poucos, aquele movimento lento de final de manhã. Rafael fez 3 sugestões de mudança, Camila aceitou 2 integralmente e uma com modificação. Ela fez 4 perguntas de esclarecimento, ele respondeu todas. No final, a lista tinha 12 pontos levemente diferentes dos originais, mas o espírito de todos os 12 era o mesmo. Rafael assinou embaixo, com a data. Camila assinou do lado. Eles ficaram olhando para o papel por um momento. O que acontece agora? Ele perguntou. Agora você liga para sua mãe, ela disse. E você tem uma conversa que deveria ter tido há 4 anos. Ela vai vir aqui. Provavelmente. E quando ela vier? Quando ela vier, Camila disse, estaremos os dois aqui. O celular de Rafael vibrou de novo. Desta vez ele olhou para a tela. Leu a mensagem. Ergueu os olhos para Camila com uma expressão que ela não tinha visto antes, uma mistura de determinação e aquele medo específico de filho adulto que está prestes a decepcionar a mãe de um jeito que não tem volta fácil. O que ela diz? Camila perguntou. Diz que está vindo amanhã de manhã. Que precisa conversar. Que ouviu falar que eu e você estamos com problemas e ela quer ajudar. Asterisco ouviu falar asterisco. Camila olhou para o papel assinado sobre a mesa. Depois olhou para Rafael. Você vai ligar para ela agora, Camila disse. E vai dizer que ela pode vir, mas que a conversa vai incluir os dois, e que você tem coisas para dizer que ela precisa ouvir. Se eu fizer isso, ela vai entrar em pânico. Eu sei. E ela vai chegar aqui já na defensiva. Provavelmente. Isso não vai ser fácil. Não vai. Camila pousou a mão brevemente sobre o papel assinado, e o gesto era quase uma afirmação. Mas será a primeira vez que a gente enfrenta isso juntos, e isso importa. Rafael ficou olhando para ela. Depois olhou para o celular. Depois devolveu o olhar para ela de um jeito que durou um segundo mais longo que o necessário. Pegou o celular. Discou. Mãe, ele disse, quando atenderam. Pode vir amanhã, sim. Mas preciso te contar antes que vamos ter uma conversa séria. Eu e a Camila. Uma pausa, em que Camila podia ouvir o timbre mas não as palavras do outro lado. Não é sobre divórcio, mãe. É sobre limites. Outra pausa. Eu sei que você não entende agora. Mas vem, e a gente conversa de verdade. Ele desligou. Ficou olhando para o celular por um segundo. Depois olhou para Camila. Ela olhou para ele. Nenhum dos dois disse nada por um momento, e nesse silêncio havia algo diferente de todos os silêncios anteriores da semana. Havia uma qualidade de depois de uma tempestade, não de calma, mas de ar diferente.
Aquele primeiro cheiro de terra molhada quando a chuva começa a parar e você ainda não sabe se vai recomeçar. Dona Elsa chegou às 10h30 da manhã de domingo. Ela não chegou como quem vem para uma conversa difícil. Chegou como quem vem visitar, com um pote de doce de leite caseiro embrulhado em papel celofane amarelo, com o cabelo feito e os brincos de pérola que usava para ocasiões em que queria parecer inofensiva. Quando Rafael abriu a porta, ela o abraçou com a força de quem não viu o filho há semanas, embora ele tivesse estado na casa dela na terça-feira anterior para buscar um documento. Camila, ela disse, quando entrou na sala e viu a nora no sofá, que bom te ver, minha filha. Bom dia, Dona Elsa. O pote de doce de leite foi para a cozinha. Eles sentaram na sala, os três, com a disposição levemente assimétrica de uma situação que ainda não tinha encontrado seu equilíbrio. Dona Elsa ficou na poltrona, Rafael e Camila no sofá, a mesa de centro vazia entre eles. Rafael tinha dormido mal. Camila sabia disso porque ela também tinha dormido mal, por razões diferentes, ela de olho aberto nos pensamentos e ele no tipo de sono inquieto que inclui virar de lado muitas vezes. Mas pela manhã ele tinha feito o café sem ser pedido, tinha trazido para ela no quarto, e esse gesto pequeno tinha um peso que ela reconhecia. Então, Dona Elsa começou, com o tom de quem está tentando controlar o ritmo de uma conversa. Rafael me disse que vocês precisam conversar sobre limites. Ela disse a palavra com um leve acento, como quem acha o conceito um pouco estrangeiro. Que foi que aconteceu? Mãe, Rafael disse, com uma firmeza que Camila notou e que era um pouco diferente de como ele costumava falar com a mãe, eu preciso que você me ouça antes de responder. Tudo bem? Dona Elsa olhou para o filho, depois para a nora, depois de volta para o filho. Pode falar. O que aconteceu com o quarto e com a matrícula da escola não foi certo. Não foi certo porque nenhum dos dois foi discutido com a Camila, e esse apartamento é a casa dela tanto quanto é a minha. Ele estava olhando para a mãe de um jeito direto que Camila reconhecia, por ser o mesmo jeito que ela mesma tinha aprendido a usar em reuniões de auditoria quando precisava que alguém ouvisse uma verdade que não queria ouvir. Você entrou aqui com uma chave que eu te dei para emergências, e usou para montar um quarto sem consultar minha esposa. Isso não pode ter acontecido do jeito que aconteceu. Rafael, os meninos precisavam de... Mãe. Eu pedi para você me ouvir. Um silêncio breve. Dona Elsa fechou a boca. E a escola, ele continuou, foi planejada sem que a gente soubesse. A matrícula foi feita em agosto. A gente só soube agora. Isso também não pode acontecer de novo. Ele fez uma pausa. Eu e a Camila conversamos. Fizemos uma lista de como as coisas precisam funcionar daqui para frente. Não é uma lista contra você, é uma lista sobre como esse apartamento funciona. E eu preciso que você respeite. Dona Elsa ficou quieta por um momento. Camila observou o rosto da sogra processar o que estava ouvindo, a sequência de expressões que passaram como nuvens, surpresa, mágoa, aquela espécie de indignação controlada de quem está acostumado a ser o centro moral de qualquer situação familiar e de repente não está mais. Você está sendo influenciado, ela disse, e direcionou o olhar para Camila com uma objetividade que tinha dentes. Não estou sendo influenciado, Rafael disse. Estou concordando com a minha esposa porque ela tem razão. Ela não conhece essa família. Ela não sabe como as coisas funcionam. Talvez as coisas precisem funcionar diferente. Dona Elsa olhou para o filho por um longo momento. Havia nos olhos dela uma emoção que Camila identificou, com uma precisão que a surpreendeu, como o luto, o tipo específico de luto de quem percebe que está perdendo não a pessoa, mas a versão da pessoa que eles precisavam que existisse. Você está me dizendo para não ver os meus netos? Ela perguntou, e a voz tinha endurecido levemente, saído do registro da visita e entrado no registro do confronto. Estou dizendo que quando os meninos vierem a São Paulo, precisamos combinar com antecedência o que acontece. Eles não vão usar esse quarto como base permanente sem que a gente tenha discutido isso junto, porque não é assim que funciona. Rafael não recuou. Você pode ver os netos.
Você pode me ligar, pode vir jantar, pode passar tempo com eles. Mas não pode tomar decisões sobre a nossa casa. Eu fiz aquele quarto com amor. Eu sei que fez. Eu só queria ajudar a Ana. Eu sei que queria. Mas não era a sua decisão. Dona Elsa olhou para Camila. E você, ela disse, com um tom que não era mais completamente cortês. Você veio para essa família e está separando meu filho de mim. Camila sentiu Rafael mover-se levemente ao lado dela, um gesto de tensão que ela reconheceu. Pousou a mão brevemente no braço do sofá, não nele, mas perto, o suficiente para que ele percebesse que ela estava bem. Dona Elsa, ela disse, com calma que não era frieza, mas que era também irremovível, eu não vim separar ninguém. Eu me casei com o Rafael e faço parte dessa família. O que eu estou pedindo é que as decisões sobre a nossa vida sejam tomadas pelos dois juntos, não por nenhum terceiro, seja quem for. Uma pausa. Isso inclui minha própria mãe. As regras são as mesmas para todos. A minha família tem uma maneira de funcionar que existia antes de você chegar. E eu respeito isso. A tradição de vocês, as festas, as histórias, a maneira como vocês se amam. Eu respeito. Camila continuou olhando para ela sem desviar. O que não pode acontecer é essa tradição sobrepor as decisões que eu e o Rafael precisamos tomar como casal. Não porque a tradição seja ruim, mas porque um casamento precisa de um espaço que seja dos dois. Dona Elsa ficou olhando para ela. Por um tempo que era mais longo do que o confortável. Você sabe o que sua mãe me disse? Dona Elsa disse então, com uma suavidade nova que era mais perigosa do que o tom anterior. Me disse que você sempre foi difícil. Que desde pequena queria tudo do seu jeito. Camila não se mexeu. Sentiu o gesto como o que era, uma tentativa de encontrar uma fratura, de produzir uma reação que deslocasse a conversa do território confortável onde estava para um território emocional onde Dona Elsa tivesse mais controle. Minha mãe não tem esse hábito, ela disse, com tranquilidade. Mas mesmo que tivesse, isso não mudaria o que estamos conversando aqui. Dona Elsa olhou para Rafael como se esperasse que ele aproveitasse a abertura para mudar de lado. Rafael não mudou. Mãe, ele disse, e havia na voz dele uma gentileza que não era recuo, eu te amo. E o Rafael Vargas que você criou é o mesmo que está aqui agora dizendo que minha esposa tem razão. Isso não é contra você. É sobre como eu quero que meu casamento seja. Dona Elsa ficou olhando para ele. Camila viu o momento em que a mulher processou que não havia mais uma brecha disponível, que o filho que ela esperava encontrar do outro lado desta conversa tinha mudado de posição, e que a mudança não era temporária. Ela se levantou. Eu preciso de ar, disse. Caminhou até a janela da sala, que dava para a rua, e ficou de costas para os dois por um momento. Os ombros dela tinham uma curvatura que Camila reconheceu como genuína, a contração de quem está absorvendo uma dor real, e isso não ficou invisível para ela. Dona Elsa não era um personagem simples. Era uma mulher que amava demais e de um jeito que não sabia fazer sem controle, e esse era um problema verdadeiro, mas não era um problema que Camila podia resolver por ela. Depois de um minuto, Dona Elsa voltou-se. O quarto dos meninos, ela disse, com a voz diferente, menor. Eu pago para desfazer. A Márcia pode vir buscar os móveis esta semana. Obrigada, Rafael disse. E a escola, ela continuou, eu falo com a Ana. Ela vai ter que resolver do jeito que for melhor para ela em São Paulo, não daqui. Obrigada, mãe. Ela ficou olhando para o filho. Depois para a nora. Eu não sei se concordo com o que vocês estão fazendo, ela disse, com a honestidade cansada de quem parou de construir argumento. Mas eu ouvi. E eu vou tentar. É tudo que pedimos, Camila disse. Dona Elsa pegou a bolsa. Na porta, parou. Virou-se para o filho. Você sabe que eu só quero o melhor para você. Eu sei, mãe. Rafael foi até ela, a abraçou. E eu quero o melhor para o meu casamento.
Ela foi embora. A porta fechou com o clique suave do trinco. Rafael ficou parado no corredor por um momento. Depois voltou para a sala, sentou no sofá, deixou a cabeça cair levemente para trás, olhando para o teto. Ufa, ele disse, com um som que estava no limite entre exausto e aliviado. Camila foi sentar ao lado dele. Ficaram em silêncio por um momento, os dois olhando para o teto como se houvesse algo escrito lá. Ela vai ligar amanhã para você me contar mais sobre mim, Camila disse. Ele deu uma risada curta e real provavelmente. E vai ficar um tempo difícil. Sim. Mas você disse o que precisava dizer. Disse. Ele virou a cabeça para olhar para ela. Não foi fácil. Eu sei. Eu acho que eu nunca tinha feito isso antes. Eu sei disso também. Ele ficou olhando para ela. Havia no rosto dele algo diferente do começo da semana, uma qualidade que ela não sabia exatamente como nomear, como alguém que carregou por muito tempo um peso que achava que fazia parte de si mesmo e de repente percebe que ele pode ser pousado. Preciso ligar para a escola, ele disse. Sim. Segunda-feira de manhã. E para Ana. Isso é sua conversa para ter. Ela vai ficar puta. Provavelmente por um tempo. E minha mãe? Rafael. Ela pousou a mão no braço dele, desta vez nele de verdade. Uma coisa de cada vez. Eles foram juntos à escola na segunda-feira. Não era uma tarefa que precisava dos dois. Uma ligação teria resolvido, ou Rafael sozinho, ou Camila sozinha. Mas havia algo nesse ir juntos, nessa presença simultânea diante de uma situação que tinha começado como uma decisão de uma pessoa sobre a vida de outra, que fechava um círculo de um jeito que seria difícil de explicar, mas que os dois sentiram enquanto andavam os 4 quarteirões até a escola amarela. A recepcionista dos óculos de gatinho olhou para os dois com uma expressão de quem tinha passado por situações familiares suficientes para não se surpreender com quase nada. Boa tarde. Em que posso ajudar? Viemos tratar do cancelamento das matrículas de Gabriel e Theo Vargas, Rafael disse. Houve um equívoco familiar. As crianças não vão estudar aqui. Precisarei de um documento assinado pelo responsável legal. Eu sou o pai, Rafael disse, e Camila percebeu que era a primeira vez que ela ouvia ele usar essa expressão em relação às crianças. Sem o filtro de asterisco são meus sobrinhos asterisco, direto e concreto. O processo levou 40 minutos, com um formulário, uma assinatura e uma explicação para a coordenadora pedagógica que havia alocado vagas. A coordenadora foi profissional e sem julgamento, o tipo de pessoa que provavelmente tinha visto variações daquela cena suficientes vezes para saber que as dinâmicas familiares raramente se explicam em poucas frases. Quando saíram, o sol já estava baixo, aquela luz dourada de fim de tarde de setembro que tornava a rua de casas coloridas parecer ligeiramente real, como uma pintura de alguém que amava esse bairro. X? Ele perguntou. X, ela concordou. Eles pararam no boteco da esquina que vendia X tudo numa chapa barulhenta, e comeram em pé no balcão externo porque não havia mesa disponível, com o guardanapo de papel voando levemente com a brisa da tarde, e trocaram algumas palavras sobre o sanduíche, sobre o molho, sobre a mulher na mesa de dentro que estava brigando por telefone com uma energia que os dois acharam involuntariamente engraçada. Era uma cena absolutamente ordinária. Mas havia uma qualidade de depois, um sabor específico de coisas que foram ditas que precisavam ser ditas, que tornava aquela banalidade de X e guardanapo voando parecer diferente do que teria sido há uma semana. À noite, Rafael foi ao quarto do fundo. Camila ouviu o barulho dos decals sendo removidos, aquele som seco e lento de adesivo de vinil saindo da parede, o tipo de som que tem algo de definitivo. Ficou sentada na sala por um tempo, com um livro que desta vez ela estava conseguindo ler de verdade. Depois foi até a porta. Rafael estava agachado perto da parede, com um último pedaço do decal do nome asterisco Gabriel asterisco entre os dedos, a letra G já meio enrolada, o vinil azul formando uma espiral pequena. A parede atrás tinha uma marca levíssima, quase invisível, do tipo que a tinta cobre facilmente.
Ele levantou os olhos quando ela entrou. Acabei. Ela foi até a janela. As estrelas douradas de papel ainda estavam lá, coladas no canto inferior do vidro, pequenas e discretas. Começou a removê-las com a ponta da unha, com cuidado para não arranhar o vidro. Elas saíam inteiras, uma a uma, e ela foi juntando na palma da mão. Para esse quarto, ela disse, enquanto trabalhava, eu estava pensando em verde salva para 3 paredes e branco gelo na parede da janela. Prateleira de carvalho na parede de fundo. Uma poltrona de leitura no canto. A poltrona bege que você viu na feira? Essa. Combina. Eu acho. E a prateleira já está na garagem. Há 3 meses. Ele levantou, ficou ao lado dela na janela. Ela tinha a mão cheia de estrelinhas douradas amassadas, uma dezena delas, pequenas e sem nenhuma importância individual. O que a gente faz com essas? Ela perguntou. Ele abriu a janela. Ela olhou para ele. Ele ergueu uma sobrancelha. Ela soltou as estrelinhas para o ar da rua. Elas voaram por 2 segundos, brilharam um instante com a luz da rua, se dispersaram na noite. Ele fechou a janela. Rafael, ela disse. HM. Você soube antes de eu chegar que aquele quarto tinha sido montado? Ele ficou quieto. Soube. E você estava esperando para ver se eu aceitava? Outra pausa. Mais curta desta vez. Estava esperando para ver o que você fazia. Ele disse isso sem desviar o olhar. Vergonha minha. Sim. Mas quando você não aceitou, ele continuou. Quando você ficou quieta mas não aceitou, eu. Ele parou. Eu fiquei aliviado. Porque significava que você sabia o que queria. E que eu ia ter que saber também. Camila olhou para o quarto vazio. A parede branca sem decal. O tapete de letras enrolado no canto, esperando para ser levado. As prateleiras vazias do guarda-roupa com a caixa de brinquedos que a sobrinha da dona Elsa viria buscar na quinta. A prateleira de carvalho, ela disse. Você me ajuda a subir da garagem no fim de semana? Posso subir amanhã à noite se quiser. Fim de semana está bom. Eles ficaram um momento ali, lado a lado, olhando para um quarto que ainda não era nada, que era só parede branca e possibilidade. Você vai dormir braba comigo mais uns dias? Ele perguntou, com o tom de quem está tentando medir a temperatura de uma coisa. Não estou brava. Não? Estou calibrando. Ela encontrou a palavra com algum esforço. É diferente de braba. O que significa calibrando? Significa que eu ainda estou aprendendo o que eu posso esperar de você. E que essa semana me deu informações novas que precisam se organizar. Informações boas ou ruins? Ela considerou. Mistas. Você demorou para fazer o que precisava fazer. Mas fez. Uma pausa. Eu não sei ainda o quanto esse padrão vai se repetir. Não sei se da próxima vez que sua mãe aparecer com uma crise real você vai conseguir manter o que prometeu. Isso vai levar tempo para ver. É justo. É honesto, que é diferente. Ele ficou em silêncio por um momento. Camila. HM. Eu devia ter enviado aquele e-mail. Sim. E devia ter te contado sobre a Fernanda antes do casamento. Sim. E quando minha mãe sugeriu o quarto, eu devia ter ligado para você imediatamente. Sim. Estou dizendo isso porque quero que você saiba que eu sei, não como desculpa. Ela olhou para ele. Eu sei que é diferente. Eles ficaram em silêncio por mais um momento. A rua lá fora tinha aquele som de domingo à noite, quieta mas não vazia, com o som distante de um bar, de uma moto passando, de alguém rindo em algum andar acima. Você quer chá? Ele perguntou. Quero. Foram para a cozinha juntos. Ele encheu a chaleira, ela pegou os sachês.
Ela ficou apoiada na bancada enquanto ele esperava a água ferver, e havia na organização dos dois naquele espaço pequeno algo que ela reconhecia como normalidade, o tipo específico de normalidade que não é a ausência de problema, mas é a escolha de continuar estando no mesmo lugar enquanto o problema vai sendo trabalhado. A chaleira apitou. Ele despejou a água. Deu a xícara para ela. Ficou com a sua própria. Obrigado, ela disse. Por quê? Por não ter pegado o telefone quando sua mãe ligou durante nossa conversa. Ele olhou para ela por um segundo. Não era a hora. Não era. Ela tomou um gole do chá. Ele tomou do dele. A cozinha estava quieta, com aquela luz amarela do fim da noite que tornava tudo um pouco mais suave, as arestas menos definidas, a sombra dos objetos mais longa e menos precisa. Na quinta-feira seguinte, a Márcia da Dona Elsa veio com a caminhonete buscar os móveis. Camila estava trabalhando de casa e ouviu o barulho da montagem ao contrário, o desencaixe dos parafusos da beliche, o arrastão cuidadoso da cômoda pelo corredor. Não saiu do escritório. Rafael tinha pedido uma manhã de home office para estar presente, e ela ouviu a voz dele, calma, agradecendo a Márcia, ajudando a carregar o tapete. Quando a caminhonete foi embora, ele apareceu na porta do escritório. Pronto. Ok. O quarto está completamente vazio. Bom. Ela voltou para o computador. Ele ficou um momento na porta. Você vai ver, ele disse. Ela levantou os olhos. Vai ver o quê? Vai ver que eu consigo fazer diferente. Pode demorar, pode ter tropeço, mas você vai ver. Ela o olhou por um momento. Eu sei que você acredita nisso, ela disse. Você não acredita? Ainda não sei, ela disse, com honestidade que não era crueldade. Mas estou aqui para ver. Era o suficiente. Era honesto e era real e era, por isso mesmo, mais sólido do que qualquer promessa grandiosa teria sido. No sábado, eles subiram a prateleira de carvalho da garagem. Era pesada, precisou dos dois para cada trecho de escada, e houve uma manobra na curva do terceiro andar que incluiu instruções contraditórias e uma gargalhada quando a prateleira ficou enterrada no ângulo errado por 40 segundos que pareceram mais. Colocaram no quarto do fundo, encostada na parede de fundo, onde ela estava destinada desde que Camila a tinha comprado. Ficaram olhando para ela. Madeira clara, linhas simples, 5 prateleiras de altura. Na parede branca vazia, com a janela do lado e aquela luz de fim de tarde entrando, parecia certa. Verde salva, ele disse. Verde salva. Você escolhe o tom. Eu escolho. Mas me mostra antes de comprar? Ela olhou. Por quê? Porque quero opinar. Uma pausa, com algo levemente diferente no olhar. Posso? Ela considerou. Pode opinar. Decisão final é minha. Aceito. Era um começo. Não era um final, não era uma transformação, não era o tipo de resolução que cabe numa frase. Era uma prateleira na parede certa, uma janela com vidro limpo, 2 potes de tinta a descobrir no fim de semana seguinte, e a ideia, ainda frágil mas presente, de que este quarto ia ser o que precisava ser, sem o nome de mais ninguém na parede a não ser o silêncio deles.